Ontem surgiram informações decorrentes das investigações de que o PL teria financiado aquelas manifestações golpistas, recursos do partido, muito provavelmente do fundo partidário. Surgiram informações também de que o próprio PL teria divulgado, mobilizado, organizado pessoas para se fazerem presentes naquelas manifestações diante dos quartéis e no ato do dia 8 de janeiro, e também a constatação de que um documento que claramente era um documento que seria lido para a nação pelo ex-presidente Bolsonaro, caso tivesse tido sucesso nessa tentativa de golpe. Então, são três questões que claramente apontam para uma participação do PL nesse intento golpista, não é? E isso é, com toda certeza, uma fuga, não é, daquilo que são as responsabilidades legais de um partido político. Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma representação ao Procurador-Geral da República para que ele colocasse os seus olhos sobre essa investigação, aprofundasse essa investigação e, se constatada realmente essa participação do PL nesse processo, que pudesse aplicar as sanções previstas na lei. Nesse caso, se isso for comprovado, fica evidente que um partido que participa do jogo democrático, do processo democrático, conspirou, atacou e tentou destruir esse próprio processo democrático. Então, a minha expectativa é que, constatadas essas denúncias, que a Justiça Eleitoral possa cassar o registro do PL. Deixa eu te perguntar, senador, assim, a gente fica obviamente meio descrente em relação a esse tipo de punição, pensando, por exemplo, que a Carla Zambelli continua deputada federal depois de ter corrido com uma arma atrás de um homem negro nas ruas de São Paulo. Que outros deputados, por exemplo, já atacaram gravemente o nosso Estado Democrático de Direito e continuam com o seu registro. O senhor acredita, obviamente o senhor acredita, senão o senhor não teria feito a proposição, mas qual a chance dessa proposição prosperar na justiça? Já que o PL é um partido muito grande, né? Hoje é o partido que mais tem deputados lá no Congresso e isso seria, obviamente, lido pelos bolsonaristas como um ataque enorme contra o bolsonarismo. Bem, eu entendo que, nesse caso concreto, a Justiça Eleitoral já deu algumas demonstrações importantes de que procura trabalhar de maneira séria e punir eventuais irregularidades praticadas pelos partidos, por candidatos. O próprio processo da eleição presidencial do ano passado, do ano retrasado, né, quando em vários momentos o tribunal suspendeu programações de partidos, condenou gente pela difusão de fake news, suspendeu essas fake news e a coisa mais importante que foi a própria declaração da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito, portanto, que a Justiça Eleitoral já deu demonstrações de que tem condições de tomar medidas duras, medidas difíceis para preservar, salvaguardar a democracia brasileira. Além disso, nós temos aí um processo, por exemplo, que ninguém acreditava que as coisas fossem chegar tão perto do presidente Bolsonaro, demonstrando que a justiça está trabalhando com muita parcimônia, com muita preocupação em não promover qualquer tipo de ação que viesse a ser colocada como uma ação ilegal. E, portanto, eu acredito que muita coisa vem por aí, inclusive uma eventual cassação da deputada Carla Zambelli, entre outros. Então, acredito que sim, que pode ter resultado. Senador, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta super direta, porque é importante, às vezes, a gente fazer perguntas, que são as perguntas que as pessoas falam ali nas conversas, de WhatsApp, na mesa de bar, para poder, enfim, endereçar esses assuntos.
Um medo que as pessoas têm é o seguinte: esse governo é um governo que não tem maioria no Congresso. É um governo que tem vontade de fazer muita coisa e precisa de maioria no Congresso, principalmente para fazer mudanças estruturais. Quando a gente viu no começo do mandato algumas pessoas relevantes, e não vou falar porque, enfim, as pessoas sabem quais são, ou do Congresso, né, ou até ministros de outros partidos que não de esquerda que fazem parte do governo, quando essas pessoas foram implicadas em coisas muito graves, nós queríamos a punição, mas, de repente, muita gente viu aquilo como uma oportunidade de poder angariar apoio e fazer com que outros partidos, aquilo como arma política. A gente está vendo agora, assim, tudo desnudo, né, a atuação do maior partido que a gente tem em número de parlamentares, uma atuação criminosa, pelo menos de parte do partido, né? Parte do partido é até cacofônico, mas enfim, de parte da instituição. A pergunta é: a gente precisa ter medo disso ser usado como uma arma política e, ao invés de ir para cima e cobrar que a justiça seja feita como o senhor cobrou? Ou isso é um risco que a gente tem? Que, por dadas necessidades políticas do governo, que isso seja usado como uma arma política para o governo poder fazer o que tem que ser feito, ou seja, o pragmatismo total político? Olha, isso tem acontecido de forma recorrente em relação a algumas questões na relação entre executivo e poder legislativo, não é? Resultado, como você disse, do fato de nós não termos conseguido formar uma maioria política na eleição do ano passado. Mas veja, mesmo que haja uma tentativa de proteção a essas pessoas e ao partido, eu creio que com uma decisão judicial, não é, muito dificilmente alguém quererá utilizar esse episódio para estabelecer mais uma chantagem contra o governo. Não acredito. A cassação do registro partidário não significa que os parlamentares perdem os seus mandatos. Eles poderão migrar para outras siglas, formar outros partidos. Não creio que haja nisso aí qualquer coisa sobre a qual o Congresso Nacional tenha uma ingerência. Não vai o Congresso Nacional dizer que essa eventual decisão da Justiça Eleitoral não deve ser cumprida. Não cabe esse tipo de prerrogativa ao Congresso Nacional. De modo que, se realmente houver a confirmação dessas denúncias, com certeza haverá punições, não é? Eu espero que seja punição máxima, não é? Mas vamos aguardar. Eu acho que todo esse processo, e aliás o processo político como um todo, no Congresso Nacional, na sociedade hoje, exigem uma mobilização da sociedade para enfrentá-los, né? Essas chantagens recorrentes praticadas pela Câmara dos Deputados e seu presidente, né? Essa apropriação que o Congresso Nacional quer fazer do orçamento da União, tudo isso eu acredito que pode ser enfrentado se nós mobilizarmos a sociedade, a opinião pública, para demarcar a sua posição.